Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 14. O Senhor Brahma oferece orações ao Senhor Krishna. Brahma disse: Meu querido Senhor, você é o único Senhor Supremo, digno de adoração, a personalidade de Deus. Por isso ofereço minhas humildes reverências e orações, só para satisfazê-lo. O aspecto de seu corpo é da cor de nuvens cheias de água, e você reluz com uma aura elétrica de prata que emana de suas roupas amarelas. Que eu ofereça minhas repetidas respeitosas reverências ao filho de Maharaja Nanda, que está diante de mim, com búzio, brincos e pena de pavão na cabeça. Seu rosto é belo. Ele está usando um elmo enguirlandado com flores silvestres e tem um punhado de comida na mão. Leva consigo um cajado, uma corneta de chifre de búfalo e uma flauta, e está de pé diante de mim, com seus pezinhos de lótus. Meu querido senhor, as pessoas dizem que sou o mestre de todo o conhecimento védico, e supõe-se que eu seja o criador deste universo. Mas foi provado agora que não posso entender sua personalidade, embora você esteja presente diante de mim, como uma criança. Você está brincando com seus amigos, bezerros e vacas, o que poderia insinuar que nem tem educação suficiente. Agora aparece como um menino de aldeia, levando sua comida na mão e procurando seus bezerros. E mesmo assim, há tanta diferença entre seu corpo e o meu, que não posso avaliar a potência de seu corpo. Como já disse no Brahma Samhita, seu corpo não é material. No Brahma Samhita se diz que o corpo do Senhor é todo espiritual. Não há diferença entre o corpo do Senhor e seu eu. Cada membro de seu corpo pode fazer as ações de todos os outros. O Senhor pode ver com suas mãos, ouvir com seus olhos, pode aceitar oferendas com suas pernas e pode criar com sua boca. Brahma continuou: Seu aparecimento como vaqueirinho é para o benefício dos devotos. E embora eu tenha cometido ofensas a seus pés de lótus, por roubar suas vacas, meninos e bezerros, posso compreender sua misericórdia para comigo. Esta é sua qualidade transcendental. Você é muito afetuoso para com seus devotos. Apesar de sua afeição por mim, não posso avaliar a potência de suas atividades corporais. Deve-se entender que se eu, o Senhor Brahma, a pessoa suprema deste universo, não consigo avaliar o corpo infantil da suprema personalidade de Deus, então o que dizer dos outros? E se eu não posso avaliar a potência espiritual de seu corpo infantil, então o que posso entender sobre seus passatempos transcendentais? Portanto, como se diz no Bhagavad Gita, qualquer um que possa entender um pouco de seus passatempos transcendentais, de seu aparecimento e desaparecimento, torna-se imediatamente elegível para entrar no reino de Deus, depois de deixar o corpo material.
Os Vedas também confirmam isso, declarando que pelo simples fato de compreender Deus, a pessoa suprema, pode-se superar a cadeia de repetidos nascimentos e mortes. Por isso, recomendo que as pessoas não tentem compreendê-lo através de conhecimento especulativo. O melhor processo para entendê-lo é abandonar submissamente o processo especulativo e tentar ouvir a seu respeito, seja através de você mesmo, conforme suas próprias palavras no Bhagavad Gita e em muitos textos védicos semelhantes, seja através de um devoto realizado que se abrigou aos seus pés de lótus. Deve-se ouvir de um devoto sem fazer especulação. Não é preciso nem mesmo mudar sua posição no mundo. Basta que se ouça sua mensagem. Embora não seja possível entendê-lo pelos sentidos materiais, pelo simples fato de ouvir sobre você, pode-se vencer aos poucos a ignorância da má compreensão. É só por sua própria graça que você se revela ao devoto, pois você é inconquistável por qualquer outro meio. Buscá-lo através do conhecimento especulativo, sem nenhum vestígio de serviço devocional, é simplesmente uma inútil perda de tempo. O serviço devocional é tão importante que até mesmo uma pequena tentativa pode elevar a pessoa à mais elevada plataforma de perfeição. Não se deve, pois, desprezar este processo auspicioso do serviço devocional e adotar o método especulativo. Pelo método especulativo, pode-se ganhar conhecimento parcial de sua manifestação cósmica, mas não é possível entendê-lo como a origem de tudo. O esforço das pessoas que só estão interessadas no conhecimento especulativo é simples trabalho perdido, como o trabalho de uma pessoa que tenta tirar arroz ao debulhar uma casca já vazia. Pode-se obter um pouco de arroz com uma roda de moer, mas se a casca de arroz já foi debulhada pela roda de moer, não há vantagem adicional em debulhar a casca. É simplesmente um trabalho inútil. Meu querido senhor, há muitos exemplos na história da humanidade, onde uma pessoa, depois de falhar em alcançar a plataforma transcendental, ocupa-se em serviço devocional, com seu corpo, mente e palavras, e assim atinge o estado da mais elevada perfeição, que é entrar em sua morada. Os processos para compreendê-lo, pela especulação ou pela meditação mística, são todos inúteis, sem o serviço devocional. Devemos, portanto, nos ocupar em seu serviço devocional, mesmo em nossas atividades mundanas. Devemos nos manter sempre ao seu lado, através do processo de ouvir e cantar suas glórias transcendentais. Pelo simples fato de estar apegado a ouvir e cantar suas glórias, pode-se alcançar o mais elevado nível de perfeição e entrar em seu reino. Consegue-se com muita facilidade e felicidade a entrada em sua morada suprema, se houver sempre contato, através do ouvir
e cantar de suas glórias e de oferecer os resultados de seu trabalho somente para sua satisfação. As pessoas que limparam seus corações de todas as contaminações podem compreendê-lo. Esta limpeza do coração se faz por cantar e ouvir as glórias de sua onipotência. O Senhor é onipenetrante. Como o próprio Krishna diz no Bhagavad Gita, tudo é sustentado por mim, mas ao mesmo tempo não estou em tudo. Já que o Senhor é onipenetrante, não há nada que exista sem seu conhecimento. A natureza onipenetrante da suprema personalidade de Deus jamais poderá caber dentro do conhecimento limitado de uma entidade viva. Portanto, uma pessoa que alcançou firmeza da mente, fixando-a nos pés de lótus do Senhor, é capaz de entender o Senhor Supremo até certo ponto. É função da mente vaguear entre vários assuntos para desfrutar dos sentidos. Portanto, só uma pessoa que ocupe os sentidos sempre no serviço do Senhor pode controlar a mente e fixar-se nos pés de lótus do Senhor. Esta concentração da mente nos pés de lótus do Senhor chama-se Samadhi. Enquanto não se alcança o nível de Samadhi, ou transe, não é possível entender a natureza da suprema personalidade de Deus. Talvez haja alguns cientistas e filósofos que possam estudar a natureza cósmica, átomo por átomo. Pode ser que estejam tão avançados que possam contar a composição atômica da atmosfera cósmica, ou todos os planetas e astros no céu, ou até as brilhantes partes moleculares do Sol, ou de outros astros e corpos luminosos no céu. Mas não é possível contar as qualidades da suprema personalidade de Deus. Como se descreve no início do Vedanta Sutra, a pessoa suprema é a origem de todas as qualidades. De um modo geral, ele é chamado Nirguna. Nirguna quer dizer sem estimativa de qualidades. Guna quer dizer qualidade, e Nir quer dizer sem estimativa. Mas os impersonalistas interpretam esta palavra Nirguna como que não tem qualidade alguma. Por serem incapazes de avaliar as qualidades do Senhor em compreensão transcendental, eles concluem que o Senhor Supremo não tem qualidades. Mas esta não é, em realidade, a posição. A verdadeira posição é que ele é a fonte original de todas as qualidades. Todas as qualidades emanam constantemente dele. Como pode, pois, uma pessoa limitada contar as qualidades do Senhor? Pode-se avaliar as qualidades do Senhor por um momento, mas no momento seguinte as qualidades aumentam. Então não é possível fazer uma estimativa das qualidades transcendentais. Portanto, ele é chamado Nirguna, ou seja, aquele cujas qualidades não podem ser avaliadas. Não devemos nos esforçar em inútil especulação mental para avaliarmos as qualidades do Senhor. E tampouco é necessário adotar o método especulativo ou exercitar o corpo para alcançar a perfeição da yoga mística.
devemos entender simplesmente que a miséria e a felicidade deste corpo são predestinadas. Não é necessário tentar evitar a miséria desta existência corporal, nem tentar alcançar a felicidade por meio de diferentes tipos de exercícios. O melhor caminho é render-nos à suprema personalidade de Deus, com corpo, mente e palavras, e estarmos sempre ocupados em seu serviço. Este trabalho transcendental é frutífero, ao contrário de tantas outras tentativas para se entender a verdade absoluta. Por isso, um homem inteligente não tenta entender a pessoa suprema, a verdade absoluta, através do poder especulativo ou místico. Ao contrário, ele ocupa-se em serviço devocional e depende da suprema personalidade de Deus. Ele sabe que qualquer coisa que aconteça ao corpo é devido às suas ações fruitivas passadas. E se puder viver esta vida simples em serviço devocional, então poderá herdar automaticamente a morada transcendental. De fato, todo ser vivo é parte integrante do Senhor Supremo e um filho da divindade. Todos têm o direito natural de herdar e compartilhar os prazeres do Senhor. Mas devido ao contato com a matéria, as entidades vivas condicionadas foram praticamente deserdadas. Se alguém adota o método simples do serviço devocional, estará apto a libertar-se da contaminação material e elevar-se à posição transcendental da associação com o Senhor Supremo. O Senhor Brahma apresentou-se ao Senhor Krishna, fazendo-se passar pela criatura viva mais presunçosa, porque ele quis examinar a maravilha de poder pessoal de Krishna. Ele roubou os meninos e bezerros do Senhor, para ver como o Senhor os recuperaria. Depois de sua manobra, o Senhor Brahma admitiu que sua tentativa fora muito presunçosa, porque estava tentando testar sua energia diante da pessoa da energia original. Caindo em si, o Senhor Brahma viu que, embora ele próprio fosse uma criatura viva muito poderosa, na opinião de todas as outras criaturas vivas dentro deste mundo material, seu poder não valia nada em comparação com o poder e a energia da suprema personalidade de Deus. Os cientistas do mundo material descobriram maravilhas, tais como as armas atômicas, e quando testadas numa cidade ou num lugar qualquer deste planeta, estas armas poderosas criam o que se chama devastação. Mas se as armas atômicas forem testadas no Sol, qual será a sua importância? Lá, elas são insignificantes. Do mesmo modo, o fato de Brahma roubar os bezerros e meninos de Shri Krishna pode ser uma exibição admirável de poder místico. Mas quando Sri Krishna exibiu seu poder de expansão em tantos bezerros e meninos, e os manteve sem esforço, Brahma pôde compreender que seu próprio poder era insignificante. Brahma dirigiu-se ao Senhor Krishna como Achyuta, porque o Senhor nunca se esquece de um pequeno serviço prestado por seu devoto. Ele é tão bondoso e afetuoso para com seus devotos,
que aceita como grande até um pequeno serviço feito por eles. Brahma, com certeza, prestou muito serviço ao Senhor. Como a personalidade suprema encarregada deste universo particular, ele é, sem dúvida alguma, um fiel servidor de Krishna. Por isso, ele pôde apaziguar Krishna. Ele pediu que o Senhor o compreendesse como um servo subordinado, cujos pequenos enganos e insolências podiam ser desculpados, e admitiu que era arrogante por causa de sua posição poderosa, como o Senhor Brahma. Por ele ser a encarnação qualitativa do modo da paixão dentro deste mundo material, era natural para ele cometer esse engano. Mas, acima de tudo, Brahma esperava que Krishna fizesse o favor de ter compaixão por seu subordinado e o desculpasse por seu grosseiro engano. O Senhor Brahma percebeu sua verdadeira posição. Ele é sem dúvida o Mestre Supremo deste universo, encarregado da produção da natureza material, que consiste em energia material completa, falso ego, céu, ar, fogo, água e terra. Este universo pode ser gigantesco, mas pode ser medido, assim como medimos nosso corpo em 7 palmos. Em geral, a medida pessoal de cada um calcula-se que seja de 7 palmos de sua mão. Este universo particular pode parecer um corpo muito gigantesco, mas não passa da medida de 7 palmos para o Senhor Brahma. Além deste universo, há ilimitados outros universos, que estão fora da jurisdição deste Senhor Brahma específico. Do mesmo modo como inumeráveis fragmentos atômicos infinitesimais passam pelos orifícios da tela da janela, assim também milhões e trilhões de universos, em sua forma de semente, estão saindo pelos poros do corpo de Mahavishnu, que é apenas uma parte da expansão plenária de Krishna. Nestas circunstâncias, embora o Senhor Brahma seja a criatura suprema dentro deste universo, qual é sua importância na presença do Senhor Krishna? O Senhor Brahma, portanto, comparou-se a uma criancinha no ventre de sua mãe. Será que a mãe se ofende com o bebê se ele brinca com suas mãos e pernas, tocando em seu corpo? É claro que não. Igualmente, o Senhor Brahma pode ser uma personalidade muito grande. E mesmo assim, não só Brahma, mas tudo o que é, existe no ventre da Suprema Personalidade de Deus. A energia do Senhor é onipenetrante. Não existe lugar na criação em que ela não atue. Tudo existe dentro da energia do Senhor. Então o Brahma deste universo e os Brahmas de muitos outros milhões e trilhões de universos existem dentro da energia do Senhor. Por isso, o Senhor é considerado a mãe, e tudo o que existe dentro do ventre da mãe é considerado o filho. E a boa mãe jamais se ofende com a criança, mesmo que esperneie dentro do ventre. O Senhor Brahma, então, admitiu que nascera da flor de lótus desabrochada do umbigo de Narayana, depois da destruição dos 3 mundos, ou 3 sistemas planetários, conhecidos como Burloka, Bhuvarloka e Svarloka. O universo se reparte em 3 divisões, ou seja, Swarga, Martya e Patala,
e estes 3 sistemas planetários dissolvem-se em água por ocasião da dissolução. Nesse momento, Narayana, a porção plenária de Krishna, deita-se na água e aos poucos cresce de seu umbigo um caule de lótus. Desta flor de lótus nasce Brahma. Conclui-se naturalmente que Narayana é a mãe de Brahma. Como o Senhor é o lugar de repouso de todas as entidades vivas, depois que o universo é dissolvido, ele se chama Narayana. A palavra Nara significa o agregado total de todas as entidades vivas, e Ayana quer dizer o lugar de repouso. A forma de Garbhodakashayi Vishnu chama-se Narayana porque ele descansa naquela água. Ele é também o lugar de repouso de todas as criaturas vivas. Além disso, Narayana também está presente nos corações de todos, como confirma o Bhagavad Gita. Nesse sentido, ele é Narayana, já que Ayana quer dizer a fonte de conhecimento, bem como lugar de repouso. O Bhagavad Gita também confirma que a lembrança da entidade viva deve-se à presença da super-alma dentro do coração. Depois de trocar de corpo, a criatura viva esquece tudo a respeito de sua vida passada. Mas como Narayana, que é a super-alma, está presente dentro do coração dela, ele a faz lembrar de agir conforme seu desejo passado. O Sr. Brahma queria provar que Krishna é o Narayana original, que ele é a fonte de Narayana e que Narayana não é uma exibição da energia externa, Maya, mas é uma expansão da energia espiritual. As atividades da energia externa, ou Maya, são exibidas depois da criação deste mundo físico, mas a energia espiritual original de Narayana já agia antes da criação. Então as expansões de Narayana para o Karanadakashayi Vishnu, deste para o Garbhodakashayi Vishnu, deste para o Kshirodakashayi Vishnu e deste para o coração de todos, são, na verdade, expansões de Krishna, manifestações de sua energia espiritual. Elas não são conduzidas pela energia material. Por isso elas não são temporárias. Qualquer coisa que a energia material conduza é temporária, mas tudo o que a energia espiritual executa é eterno. O Sr. Brahma reconfirmou sua declaração, que estabelece que Krishna é o Narayana original. Ele disse que o gigantesco corpo universal ainda está repousando na água, conhecido como Garbhodaka. Ele falou o seguinte: este corpo gigantesco do universo é uma outra manifestação de sua energia. Por ele estar repousando na água, esta forma universal também é Narayana. Estamos todos dentro do ventre desta forma de Narayana. Vejo suas diferentes formas de Narayana em toda parte. Posso vê-lo na água, posso senti-lo dentro de meu coração, e também posso vê-lo agora, diante de mim. Você é o Narayana original. Meu querido Senhor, nesta encarnação, você provou que é o controlador supremo de Maya. Você permanece dentro da manifestação cósmica, e mesmo assim,
toda a criação está dentro de você. Você já tinha provado este fato quando exibiu toda a criação universal dentro de sua boca, diante de Mãe Yashoda. Por meio de sua inconcebível potência, Yogamaya, você pode efetuar tais coisas sem ajuda externa. Meu querido Sr. Krishna, toda a manifestação cósmica que agora estou visualizando está dentro de seu corpo. Contudo, estou vendo-o de fora, e você também está me vendo de fora. Como podem acontecer estas coisas sem que se sofra a influência de sua energia inconcebível? O Sr. Brahma enfatiza que, sem aceitar a energia inconcebível da Suprema Personalidade de Deus, não se pode explicar as coisas como elas são. Ele continuou: Meu querido Senhor, deixando de lado todas as outras coisas e considerando apenas os acontecimentos que vi hoje, não se devem todos eles às suas inconcebíveis energias? Primeiro, eu o vi sozinho. Depois, você se expandiu como seus amigos, bezerros e tudo o que existe em Vrindavana. Depois vi você e todos os meninos, como Vishnus de 4 mãos, e eles estavam sendo adorados por todos os elementos e todos os semideuses, inclusive por mim mesmo. De novo, todos se tornaram vaqueirinhos, e você permaneceu sozinho, como estava antes. Isto não significa que você é o Supremo Senhor Narayana, a origem de tudo, que de você tudo emana, e de novo tudo entra em você, e ainda assim você permanece o mesmo de antes? Pessoas que não têm consciência de sua energia inconcebível não podem compreender que sozinho você se expande como Criador, Brahma, e o Aniquilador, Shiva. As pessoas que não têm conhecimento das coisas como elas são, consideram que eu, Brahma, sou o Criador. Vishnu é o mantenedor, e o Senhor Shiva é o aniquilador. Mas, na verdade, você sozinho é tudo, Criador, conservador e aniquilador. De forma semelhante, você se expande em diferentes encarnações. Entre os semideuses, encarna como Vamanadeva. Entre os grandes sábios, encarna como Parashurama. Entre os seres humanos, aparece como você mesmo, o Sr. Krishna, ou como o Sr. Rama. Entre os animais, aparece como a encarnação do javali, e entre os seres aquáticos, aparece como a encarnação do peixe. E, contudo, você não tem aparecimento ou desaparecimento, pois é sempre eterno. Seu aparecimento e desaparecimento acontecem por sua energia inconcebível, apenas para dar proteção aos devotos fiéis e para aniquilar os demônios. Ó meu Senhor, ó onipenetrante e suprema personalidade de Deus, ó superalma, controlador de todos os poderes místicos, ninguém pode apreciar seus passatempos transcendentais, como são exibidos dentro destes 3 mundos. Ninguém pode avaliar como você expandiu sua Yogamaya e suas encarnações, e como você atua por meio de sua energia transcendental. Meu querido Senhor, toda esta manifestação cósmica é como um sonho passageiro, e sua existência temporária simplesmente perturba a mente.
Como resultado, estamos cheios de ansiedades nesta existência. Viver neste mundo material quer dizer simplesmente sofrer e estar cheio de todas as misérias. E, todavia, esta existência temporária do mundo material parece ser agradável e querida por ter evoluído de seu corpo, que é eterno e cheio de bem-aventurança e conhecimento. Portanto, minha conclusão é que você é a alma suprema, a verdade absoluta e a suprema pessoa original. Embora tenha se expandido em tantas formas de Vishnu, ou em entidades vivas e outras energias, por meio de suas inconcebíveis potências transcendentais, você é o Supremo Incomparável, a Super-Alma Suprema. As inumeráveis entidades vivas são apenas como centelhas do fogo original. Senhor, a concepção da super-alma como impessoal é aceita erroneamente, porque estou vendo que você é o ser original. Uma pessoa com pobre fundo de conhecimento pode pensar que, por ser o filho de Maharaj Nanda, você não é a pessoa original, pois você nasceu igual a um ser humano. Estão enganados. Você é a verdadeira pessoa original. Esta é a minha conclusão. Apesar de ser o filho de Nanda, você é a pessoa original, e não há dúvida quanto a isto. Você é a verdade absoluta, e não faz parte desta escuridão material. É a fonte do Brahma Jyoti original, bem como dos corpos luminosos materiais, como o Sol, a Lua e as estrelas. Sua refulgência transcendental é idêntica ao Brahma Jyoti. Como se descreve no Brahma Samhita, o Brahma Jyoti não é senão sua refulgência pessoal, corporal. Há muitas encarnações de Vishnu e encarnações de suas diferentes qualidades, mas todas estas encarnações não estão todas no mesmo nível. Você é a lamparina original. Outras encarnações podem possuir o mesmo poder de iluminar, como a lamparina original. Mas a lamparina original é a origem de toda a luz. E por não ser uma das criações deste mundo material, sua existência tal como é continuará, mesmo depois da aniquilação deste mundo. Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 14. O Senhor Brahma oferece orações ao Senhor Krishna. Segunda parte. O Gopala Tapani, Upanishad Védico, bem como o Brahma Samhita, descrevem-no como Govindam Adi Purusham, por você ser a pessoa original, Govinda, a causa de todas as causas. Também se diz no Bhagavad Gita que você é a fonte da refulgência Brahman. Ninguém deve concluir que seu corpo é como um corpo material comum. Seu corpo é Akshara, indestrutível. O corpo material está sempre cheio de 3 espécies de misérias, mas seu corpo é Satchit Ananda Vigraha, cheio de bem-aventurança, conhecimento
e eternidade. Você também é Niranjana, porque seus passatempos, como filhinho de mãe Yashoda, ou amante das Gopis, jamais se contaminam com as qualidades materiais. E apesar de ter se exibido como tantos vaqueirinhos, bezerros e vacas, sua potência não diminuiu. Você é sempre completo. Como se descreve na literatura védica, mesmo que o completo seja tirado do completo, a suprema verdade absoluta, ele ainda permanece o completo, a suprema verdade absoluta. E apesar de serem visíveis muitas expansões do completo, o completo é único e incomparável. Porque todos os seus passatempos são espirituais, não existe possibilidade de serem contaminados pelos modos da natureza material. Você não reduz em potência quando se coloca como subordinado a seu pai e sua mãe, Nanda e Yashoda. Isso é uma expressão de sua atitude amorosa para com seus devotos. Não existe uma segunda identidade para competir consigo. Uma pessoa com um pobre fundo de conhecimento conclui que seus passatempos e aparecimento são designações materiais apenas. Você é transcendental, tanto à ignorância como ao conhecimento, como se confirma no Gopala Tapani. Você é o Amrita, néctar da imortalidade, original, indestrutível. Como os Vedas confirmam, Amritam Shashvatam Brahma. O Brahman é o eterno, a suprema origem de tudo, que não tem nascimento nem morte. É dito nos Upanishads que o Brahman Supremo é tão refulgente como o Sol e é a origem de tudo. E qualquer um que possa entender esta pessoa original liberta-se da vida condicionada material. Qualquer pessoa que puder se apegar a você através do serviço devocional pode conhecer sua verdadeira posição, seu nascimento, aparecimento, desaparecimento e atividades. Como se confirma no Bhagavad Gita, pelo simples fato de compreender sua posição constitucional, aparecimento e desaparecimento, qualquer pessoa pode se elevar de imediato ao reino espiritual, depois de abandonar este corpo presente. Por isso, para atravessar o oceano de ignorância material, quem é inteligente se abriga em seus pés de lótus e se transfere, com facilidade, para o mundo espiritual. Há muitos que se chamam meditadores, que não sabem que você é a alma suprema. Como diz no Bhagavad Gita, você é a alma suprema, presente no coração de todos. Por isso, não há necessidade de alguém meditar em algo além de você mesmo. Quem está sempre absorto na meditação de sua forma original de Krishna atravessa facilmente o oceano da ignorância material. Mas as pessoas que não sabem que você é a alma suprema permanecem neste mundo material a despeito de sua dita meditação. Se pela associação com seus devotos alguém chega ao conhecimento de que o Senhor Krishna é a super-alma original, então é possível atravessar o oceano da ignorância material. Por exemplo, quando uma pessoa confunde uma corda com uma cobra, ela fica tomada pelo medo. Mas logo que compreende que a corda não é a cobra, liberta-se do medo.
não precisaremos mais temer esta existência material, se entendermos por meio de seus ensinamentos pessoais, como declarados no Bhagavad Gita, ou por meio de seus devotos puros, como se declara no Srimad Bhagavatam, e em todos os textos védicos, que você é a meta final de todo conhecimento. O que se chama liberação e cativeiro não tem sentido para quem já está ocupado em seu serviço devocional. Assim como uma corda não causa medo a uma pessoa que sabe que corda não é cobra. O devoto sabe que o mundo material pertence a você, e por isso ele ocupa tudo em serviço amoroso transcendental a você. Assim, para esse devoto, não existe cativeiro. Para quem já está no planeta Sol, não são possíveis o aparecimento e o desaparecimento do Sol, chamados dia e noite. Também se diz que você, Krishna, é assim como o Sol, e Maya é como a escuridão. Quando o Sol está presente, a escuridão é impossível. Então, para aqueles que estão sempre em sua presença, ocupados em seu serviço, não há possibilidade de servidão ou liberação. Eles já estão liberados. Por outro lado, pessoas que falsamente se julgam liberadas, sem se abrigarem em seus pés de lótus, caem, porque a inteligência delas não é pura. É muito lamentável a condição de alguém que pensa que a super-alma é algo diferente de sua personalidade, e assim procura a super-alma em algum outro lugar, seja na floresta ou nas cavernas do Himalaia. Seus ensinamentos no Bhagavad Gita mostram que devemos desistir de todos os processos de autorrealização e simplesmente render-nos a você, pois isso é completo. Porque você é supremo em tudo. Aqueles que buscam a refulgência Brahman, na verdade, estão lhe buscando. E aqueles que querem a compreensão da super-alma, também lhe buscam. Você disse no Bhagavad Gita que por sua representação parcial como a super-alma, você mesmo entra nesta manifestação cósmica material. Você está presente no coração de todos, e não há necessidade de procurar a super-alma em algum outro lugar. Se alguém faz isso, está em ignorância. Quem transcende tal posição, entende que você é ilimitado e está tanto dentro como fora. Portanto, sua presença está em toda parte. Em vez de buscar a super-alma em algum outro lugar, um devoto concentra a mente em você, que está dentro dele. De fato, só quem está liberado do conceito de vida material pode buscá-lo. Outros não podem. A analogia de achar que a corda é uma cobra só se aplica àqueles que ainda o ignoram. De fato, a existência da cobra além da corda só existe na mente. A existência de Maya, igualmente, só existe na mente. Maya não é mais do que ignorância de sua personalidade. Quando alguém esquece sua personalidade, este é o estado condicionado de Maya. Portanto, quem está fixo em você, tanto interna como externamente, não está iludido. Quem alcançou algum resultado no serviço devocional pode compreender suas glórias. Nem mesmo quem se esforça para conseguir a realização Brahman ou a realização Paramatma
pode entender as diferentes características de sua personalidade, a não ser que trilhe o caminho devocional. É possível ser o mestre espiritual de muitos impersonalistas, ou mesmo ir para a floresta ou para uma caverna ou montanha e meditar como eremita durante muitos e muitos anos. Mas não é possível compreender suas glórias sem ser favorecido por um pequeno grau de serviço devocional. A realização Brahman ou a realização Paramatma também não é possível, mesmo depois de muita busca por muitíssimos anos, a não ser que exista um toque dos efeitos maravilhosos do serviço devocional. Portanto, meu querido Senhor, oro para ser tão afortunado que nesta ou noutra vida, onde quer que nasça, eu possa estar entre seus devotos. Onde quer que esteja, oro para estar ocupado em seu serviço devocional. Nem ligo para a forma de vida que possa receber no futuro, porque posso ver que mesmo na forma de vacas, bezerros ou vaqueirinhos, os devotos são muito afortunados por estarem sempre ocupados em seu serviço devocional amoroso e obterem sua associação. Por isso, quero ser um deles, em vez de uma pessoa tão elevada como sou agora, pois estou cheio de ignorância. As gopis e vacas de Vrindavana são tão afortunadas que foram capazes de lhe fornecer o leite de seus peitos. Aqueles que se ocupam na execução de grandes sacrifícios e oferecimento de muitos bodes em sacrifício não podem atingir a perfeição de lhe compreender. Mas apenas pelo serviço devocional, estas inocentes mulheres e vacas de aldeia são todas capazes de lhe satisfazer com seu leite. Você bebe o leite delas até a satisfação, porém jamais se satisfaz com aqueles que se ocupam em sacrifícios. Portanto, fico muito surpreso com a posição afortunada de Nanda Maharaj, de Mãe Yashoda e dos vaqueiros e gopis, porque você, a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, está aqui como o mais íntimo objeto do amor deles. Meu querido Senhor, ninguém pode apreciar, de fato, a boa fortuna destes moradores de Vrindavana. Somos todos semideuses, deidades controladoras dos vários sentidos das entidades vivas, e estamos orgulhosos de gozar tais privilégios. Mas, de fato, não há comparação entre nossa posição e a posição destes afortunados residentes de Vrindavana, porque eles saboreiam sua presença e gozam de sua associação por meio de suas atividades sensoriais. Podemos nos orgulhar de sermos os controladores dos sentidos, mas aqui os residentes de Vrindavana são tão transcendentais que não estão sob nosso controle. De fato, eles desfrutam os sentidos ao lhe prestarem serviço. Eu me considerarei bastante afortunado se tiver a oportunidade de nascer nesta terra de Vrindavana em qualquer de minhas vidas futuras. Meu querido Senhor, não estou, portanto, interessado em opulência material, nem em liberação. Oro muito humildemente a seus pés de lótus, para que, por favor, me dê qualquer espécie de nascimento dentro desta floresta de Vrindavana, de modo a poder ser favorecido pela poeira dos pés
de alguns dos devotos de Vrindavana. Mesmo que eu receba a oportunidade de crescer como a humilde relva desta terra, este será para mim um glorioso nascimento. Mas se eu não tiver tanta sorte de nascer dentro da floresta de Vrindavana, peço que me permita nascer na área imediatamente fora de Vrindavana, para que quando os devotos saírem, eles passem sobre mim. Mesmo isso seria para mim uma grande sorte. Só aspiro ao nascimento, onde possa cobrir meu corpo com a poeira dos pés dos devotos, pois posso ver que aqui todos têm plena consciência de Krishna. Ninguém aqui conhece outra coisa além dos pés de lótus de Krishna, ou Mukunda, o objeto pelo qual os próprios Vedas estão procurando. Confirma-se no Bhagavad Gita que o propósito do conhecimento védico é encontrar Krishna. É dito no Brahma Samhita que é muito difícil encontrar Krishna, a suprema personalidade de Deus, através de uma leitura sistemática da literatura védica. Mas ele é acessível com muita facilidade, pela misericórdia de um devoto puro. Os devotos puros de Vrindavana são afortunados, porque podem ver Mukunda, o Senhor Krishna, o tempo todo. Esta palavra, Mukunda, pode ser entendida de duas maneiras. Muk quer dizer liberação. O Senhor Krishna pode dar liberação e, portanto, bem-aventurança transcendental. A palavra também se refere a seu rosto sorridente, que é assim como a flor Kunda. Mukha também quer dizer rosto. A flor Kunda é muito bonita e parece estar sorrindo. Essa é a comparação. A diferença entre os devotos puros de Vrindavana e outros devotos é que os residentes de Vrindavana não têm outro desejo além de se associarem com Krishna. Krishna, sendo muito bondoso com seus devotos, satisfaz o desejo deles, porque eles sempre desejam a associação com Krishna. O Senhor está sempre preparado para dar-lhes essa associação. Os devotos de Vrindavana também são amantes espontâneos e não seguem os princípios reguladores. Não se exige que eles sigam à risca os princípios reguladores, porque já estão naturalmente desenvolvidos em amor transcendental por Krishna. Os princípios reguladores são exigidos daqueles que ainda não estão na posição de amor transcendental. Brahma é também um devoto do Senhor, mas está sujeito a seguir os princípios reguladores. Ele ora a Krishna que lhe dê a chance de nascer em Vrindavana, para que possa ser elevado à plataforma de amor espontâneo. O Senhor Brahma continuou: Meu Senhor, às vezes fico perplexo, pensando em como você será capaz de retribuir, em gratidão, o serviço devocional destes residentes de Vrindavana. Embora saiba que você é a fonte original de toda a bênção, fico perplexo querendo saber como você será capaz de retribuir todo o serviço que está recebendo destes residentes de Vrindavana. Penso em como você é bondoso, tão magnânimo, que até Putana, que veio para lhe enganar, disfarçando-se como uma mãe muito afetuosa, recebeu a liberação e o posto verdadeiro de uma mãe. E outros demônios, pertencentes à mesma família, tais como Aghasura e Bakasura,
também foram favorecidos com a liberação. Nestas circunstâncias, estou perplexo. Estes moradores de Vrindavana deram-lhe tudo: seus corpos, suas mentes, seu amor, suas casas. Tudo está sendo usado por sua causa. Então, como você vai conseguir pagar sua dívida com eles? Você já se entregou a Putana. Suponho que permanecerá sempre devedor dos residentes de Vrindavana, sendo incapaz de retribuir o serviço amoroso deles. Meu senhor, posso entender que o ótimo serviço dos moradores de Vrindavana deve-se ao fato de eles ocuparem espontaneamente todos os instintos naturais em seu serviço amoroso. É dito que o apego aos objetos materiais e ao lar deve-se à ilusão, que condiciona o ser vivo ao mundo material. Mas este só é o caso para quem não está em consciência de Krishna. No caso dos residentes de Vrindavana, estes obstáculos como apego ao lar e à família não existem. Não há impedimento nenhum, porque o apego deles foi dirigido a você, porque a casa deles foi convertida em templo pelo fato de você estar sempre lá, e porque eles esqueceram tudo por sua causa. Para uma pessoa consciente de Krishna, não existe tal coisa como impedimentos devido aos apegos ao lar e à família. Nem existe ilusão. Também posso entender que seu aparecimento como um vaqueirinho, um filho dos vaqueiros, não é de modo algum uma atividade material. Você está tão obrigado pelo afeto deles, que está aqui para, por sua presença transcendental, inspirá-los com mais serviço amoroso. Em Vrindavana, não existe distinção entre material e espiritual, porque tudo é dedicado a seu serviço amoroso. Meu querido Senhor, seus passatempos de Vrindavana são simplesmente para inspirar seus devotos. Se desencaminha quem considera seus passatempos de Vrindavana como materiais. Meu querido Sr. Krishna, aqueles que o ridicularizam, alegando que você tem um corpo material como um homem comum, são descritos no Bhagavad Gita como demoníacos e menos inteligentes. Você é sempre transcendental. Os não devotos são enganados porque o consideram uma criação material. De fato, você assumiu este corpo, que se parece com o de um vaqueirinho comum, só para aumentar a devoção e bem-aventurança transcendental de seus devotos. Meu querido Senhor, nada tenho a dizer sobre pessoas que anunciam que já compreenderam Deus, ou que pela autorrealização elas mesmas se tornaram Deus. Mas quanto a mim, admito francamente que não é possível realizá-lo por meio de meu corpo, mente ou fala. Que posso dizer sobre você, ou como posso entendê-lo através de meus sentidos? Não posso nem mesmo pensar perfeitamente em você com minha mente, que é a dona dos sentidos. Suas qualidades, atividades e corpo não podem ser concebidos por pessoa alguma dentro deste mundo material. Só por sua misericórdia pode alguém entender, até certo ponto, quem você é. Meu querido Senhor, você é o Senhor Supremo de toda a criação, embora eu às vezes pense falsamente que sou o Senhor deste universo. Posso ser Senhor deste universo, mas existem inumeráveis universos,
e há inúmeros Brahmas, também, que presidem estes universos. Mas, no fundo, você é o Senhor de todos eles. Como a super-alma no coração de todos, você conhece tudo. Por favor, portanto, aceite-me como seu servo rendido. Espero que me perdoe por perturbá-lo em seus passatempos com seus amigos e bezerros. Agora, se me permite, partirei imediatamente para que você possa desfrutar a companhia de seus amigos e vacas sem a minha presença. Meu querido Sr. Krishna, seu próprio nome sugere que você é muito atrativo. A atração do sol e da lua devem-se todas a você. Pela atração do sol, você está embelezando a própria existência da dinastia Yadu. Com a atração da lua, está aumentando a potência da terra, dos semideuses, dos brahmanas, das vacas e dos oceanos. Por causa de sua suprema atração, demônios como Kamsa e outros são aniquilados. Portanto, é minha conclusão ponderada que você é a única deidade adorável dentro da criação. Aceite minhas humildes reverências, até a aniquilação deste mundo material. Enquanto brilhar o sol neste mundo material, aceite, por favor, minhas humildes reverências. Dessa maneira, Brahma, o Senhor deste universo, depois de oferecer humildes e respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, e circungerá-lo 3 vezes, estava pronto para regressar à sua morada, conhecida como Brahmaloka. Através de um gesto, a suprema personalidade de Deus deu-lhe permissão para regressar. Logo que Brahma partiu, o Sr. Sri Krishna voltou para as margens do Yamuna e juntou-se novamente a seus bezerros e amigos vaqueirinhos, que estavam todos exatamente da mesma maneira que estavam no dia que haviam desaparecido. Krishna havia deixado seus amigos na beira do Yamuna enquanto eles almoçavam. E embora tivesse voltado 1 ano depois, os vaqueirinhos pensaram que Krishna voltara em 1 segundo. É assim que funcionam as diferentes energias e atividades de Krishna. É dito no Bhagavad Gita que o próprio Krishna reside no coração de todos e que ele causa tanto a lembrança como o esquecimento. Todas as entidades vivas são controladas pela energia suprema do Senhor, e às vezes se lembram e às vezes se esquecem de sua posição constitucional. Seus amigos, sendo controlados desta maneira, não podiam entender que durante 1 ano inteiro estiveram ausentes da margem do Yamuna e estiveram sob o encanto da ilusão de Brahma. Quando Krishna apareceu diante dos meninos, eles pensaram que Krishna tinha voltado em 1 minuto. Começaram a rir, pensando que Krishna não queria deixar a companhia deles na hora do almoço. E muito alegres, o convidaram. Caro amigo Krishna, você voltou tão depressa. Tudo bem, ainda não começamos a almoçar. Não tomamos nem um bocado de comida. Então venha juntar-se a nós e vamos comer todos juntos. Krishna sorriu e aceitou o convite deles, e começou a desfrutar a companhia de seus amigos na hora do almoço. Enquanto comia, Krishna pensava: estes meninos acham que voltei num segundo, mas eles não sabem que no ano que passou estive envolvido com as atividades místicas do Sr. Brahma.
Depois de acabarem de almoçar, Krishna e seus amigos e bezerros partiram para seus lares de Vrajabhumi. No caminho, gostaram muito de ver a carcaça morta de Aghasura, na forma de uma serpente gigantesca. Quando Krishna chegou em Vrindavana, ele foi visto por todos. Usava uma pena de pavão em seu turbante, que também estava enfeitado com flores da floresta. Krishna também tinha guirlandas de flores e estava pintado com diferentes minerais coloridos, juntados das cavernas da colina de Govardhana. A colina de Govardhana é sempre famosa por fornecer corantes vermelhos naturais, e Krishna e seus amigos pintavam seus corpos com eles. Cada um deles tinha uma corneta feita de chifre de búfalo, um cajado e uma flauta, e cada um chamava os próprios bezerros por seus respectivos nomes. Esses vaqueirinhos estavam tão orgulhosos das atividades maravilhosas de Krishna, que todos cantavam suas glórias ao entrarem na aldeia. Todas as golpes de Vrindavana viram o belo Krishna entrando na aldeia. Os meninos compuseram belas canções sobre como tinham sido salvos de serem engolidos pela grande serpente e como esta fora morta. Alguns descreviam Krishna como filho de Yashoda e outros como filho de Nanda Maharaj. Ele é tão maravilhoso que nos salvou das garras da grande serpente e a matou, disseram. Mas mal sabiam eles que se passara 1 ano desde a morte de Aghasura. A este respeito, Maharaj Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami como os habitantes de Vrindavana de repente desenvolveram tanto amor por Krishna, embora Krishna não fosse membro de nenhuma das famílias deles. Maharaj Parikshit perguntou: durante a ausência dos vaqueirinhos originais, quando Krishna se expandiu, por que é que os pais dos meninos ficaram mais amorosos com ele do que com seus próprios filhos? Também porque as vacas ficaram mais amorosas com os bezerros do que com seus próprios filhotes. Shukadeva Goswami respondeu a Maharaj Parikshit que todo ser vivo de fato se apega mais naturalmente a seu próprio eu. A parafernália externa, como lar, família, amigos, país, sociedade, riqueza, opulência e reputação, são todas apenas secundárias em agradar o ser vivo. Elas agradam só porque dão prazer ao eu. Por essa razão, o ser vivo é egocêntrico e apegado ao corpo e ao eu, mais do que a parentes, como esposa, filhos e amigos. Se existir algum perigo imediato ao próprio ser, ele primeiro cuida de si, para depois cuidar dos outros. Isso é natural. Isto quer dizer que mais do que qualquer coisa, ele ama a si mesmo. O próximo objeto importante de afeição é seu corpo material. Quem não tem informação acerca da alma espiritual é muito apegado a seu corpo material, tanto que mesmo em idade avançada, ele quer preservar seu corpo de tantas maneiras artificiais, achando que este velho e ao quebrado corpo possa ser salvo. Todos estão trabalhando duro, dia e noite, só para dar prazer a seu próprio eu, seja sob o conceito de vida corpórea ou espiritual. Estamos apegados aos bens materiais, porque eles dão prazer aos sentidos ou ao corpo. O apego ao corpo está presente só porque o eu, a alma espiritual,
está dentro do corpo. Igualmente, quando alguém está mais avançado, ele sabe que a alma espiritual é agradável, porque é parte integrante de Krishna. Em última análise, é Krishna que é agradável e todo atrativo. Ele é a super-alma de tudo. E a fim de nos dar esta informação, Krishna desce e nos conta que o centro todo atrativo é ele mesmo. Sem ser uma expansão de Krishna, nada pode ser atrativo. Qualquer coisa que seja atraente dentro da manifestação cósmica deve-se a Krishna. Krishna é, portanto, o reservatório de todo prazer. O princípio ativo de tudo é Krishna, e transcendentalistas muito elevados veem tudo em relação com ele. É dito no Chaitanya Charitamrita que um Mahabhagavata, ou devoto muito avançado, vê Krishna como princípio ativo em todas as entidades vivas, móveis e inertes. Por isso, ele vê tudo dentro desta manifestação cósmica em relação com Krishna. Para o afortunado que se refugiou em Krishna como tudo, a liberação já é um fato, e tal pessoa já não está mais no mundo material. O Bhagavad Gita também confirma isso. Quem quer que esteja ocupado no serviço devocional de Krishna já está na plataforma espiritual, ou Brahma Bhuta. O próprio nome de Krishna sugere piedade e liberação. Qualquer pessoa que se refugie nos pés de lótus de Krishna entra no barco que cruza o oceano da ignorância. Para essa pessoa, a vasta expansão da manifestação material torna-se tão insignificante como a pegada de um bezerro. Krishna é o centro de todas as grandes almas, e também ele é o abrigo dos mundos materiais. Para quem está na plataforma da consciência de Krishna, Vaikuntha, ou mundo espiritual, não está muito longe, pois tal pessoa não vive mais no mundo material, onde há perigo a cada passo. Dessa maneira, Shukadeva Goswami deu a Maharaj Parikshit uma explicação completa sobre a consciência de Krishna. Shukadeva Goswami até recitou para Maharaj Parikshit as declarações e orações do Sr. Brahma. Essas descrições dos passatempos do Sr. Krishna com os vaqueirinhos, seu almoço com eles às margens do Yamuna, e as orações do Sr. Brahma são todos assuntos transcendentais. Qualquer um que os ouça, recite ou cante, com certeza consegue a realização de todos os seus desejos espirituais. Assim foram descritos os passatempos infantis de Krishna e suas brincadeiras com Balarama e os vaqueirinhos em Vrindavana. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 14 de Krishna, intitulado O Sr. Brahma oferece orações ao Sr. Krishna.